Estamos aqui reunidos essa noite para mais um episódio da nossa maratona de O Clube do Terror. E o episódio de hoje é para aquelas pessoas que gostam de conto de fadas. Então, eu submeto à aprovação do Clube do Terror o vídeo de hoje, que está bem legal e bem assustador. O Clube do Terror. Eu sou o Gabriel, esse é o canal Videoterapia. Se você é novo por aqui, se inscreva agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe o seu like e um comentário no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. Então já coloca aqui nos comentários o emoji de uma fada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá também, que eu sempre aviso quando sai vídeo novo, abro enquete pra vocês escolherem os temas dos próximos vídeos. Me marquem no Instagram, que eu faço questão de repostá-los. Me mandem mensagem, que eu sempre respondo. Então bora me seguir no Instagram, que será bem legal ter vocês por lá também. Se você caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo a maratona da série O Clube do Terror, uma série extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000, e eu não perdia um episódio quando era criança. Então, se você também gosta dessa série, eu te convido a participar do nosso clubinho secreto, que acontece nas noites de sábado. Então, só aparecer por aqui, que será bem legal ter você conosco. E hoje nós vamos falar do primeiro episódio da segunda temporada, chamado O Conto do Último Desejo. Então eu convido todos vocês a embarcarem comigo na jornada da segunda temporada. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist com todos os episódios da primeira temporada, vou deixar linkado aqui pra vocês. E hoje iniciamos a playlist da segunda temporada também. O elenco continua o mesmo da primeira temporada, não teve nenhuma mudança nos personagens e nem nos atores. Isso porque essa segunda temporada foi praticamente filmada junto com a primeira temporada. Ambas foram lançadas no mesmo ano. A partir da terceira temporada que nós vamos sentir algumas mudanças no elenco, mas por enquanto está tudo normal. Este episódio começa com a Kristen falando sobre contos de fadas. Ela está com um livro com várias histórias infantis e ela está falando que ela gosta muito, que ela acha assustador, mas algumas pessoas ali do clubinho acham que contos de fada é coisa de criança, que as histórias são muito bobinhas, que nada ali é assustador, e ela fala que não, tem várias histórias assustadoras em livros de contos de fadas. Inclusive, a história que ela vai contar esta noite é assustadora. E a Kristen fala que é muito perigoso você ser viciado em conto de fadas. É perigoso você confundir a realidade com aquela realidade alternativa das histórias dos livros. E é exatamente isso que acontece no conto que ela trouxe pro clubinho essa noite. O conto começa com uma jovem chamada Jill acordando de um pesadelo. Aí ela fica um pouco insegura com esse sonho que ela teve, porque era muito real, e ela resolve levantar da cama para ir tomar água. Ela tem muito medo de que tenha algo embaixo de sua cama, então ela tá sempre olhando embaixo da cama antes de dormir, quando ela acorda. Na hora que ela vai deitar na cama, a gente vê duas mãos saindo debaixo da cama, puxando as pernas da Jill, e ela fica desesperada. Claro, né? Qualquer pessoa ficaria desesperada. Graças a Deus que a minha cama é box, então não cabe ninguém lá embaixo para puxar minha perna, a não ser que seja uma pessoa muito magra, mas não quero pensar nisso agora. Então ela começa a gritar, vai correndo pro quarto dos seus pais, acorda eles falando, tem alguém embaixo da minha cama, alguém puxou minha perna. E os pais dela vão lá, né, tipo, cansados de toda essa palhaçada, porque a Jill tá sempre causando com esse negócio de pesadelo. Não tem nada, ele olha embaixo da cama, a única coisa que ele encontra é um prato de comida que tá ali há muito tempo e fala, ó, não tem nada, vai dormir, tá tudo certo. E aparece o irmão dela, o John, e fala, Jill, você precisa crescer, você só fica com essa palhaçada que contos de fadas, isso não existe, você precisa crescer, você já tem 13 anos. Bom, os pais dela voltam pro quarto deles e fica ela e o seu irmão conversando. E aqui nós descobrimos que quem estava embaixo da cama dela era o seu irmão John. Ele fez isso para pregar uma peça. Eles acabam discutindo, o irmão dela vai pro quarto dele e ela vai dormir. No dia seguinte, ela está na escola e tem duas amiguinhas que estão apaixonadas por um garoto da escola, que elas acham o garoto mais lindo, só que esse garoto não dá bola para essas meninas. E a Jill está ali, né, pegando livros novos na biblioteca, colocando vários livros na sua bolsa, e esse garoto se interessa pela Jill. Ele começa a olhar diferente para ela, né, e fala, oi Jill, tudo bem? E as meninas, morrendo de ciúmes, começam a expor o tipo de livro que a Jill gosta de ler. Começam a falar sobre contos de fadas, são histórias de criança. Aí pegam um bonequinho que tem na bolsa da Jill pra mostrar pra esse garoto. E assim, começam a fazer o bullying com a garota. Ela fica muito constrangida com isso e sai da biblioteca. Quando chega a noite, ela tem outro pesadelo. E esse é bem assustador. E ela acorda com o seu irmão usando uma máscara muito feia, assustando ela. Ela fica apavorada
apavorado e fala: meu, de novo você tá me assustando, sério. Este cara é muito chato, você não faz isso, imagina colocar uma máscara e acordar alguém, isso é muito sério. Ela se assusta com o irmão dela, começa uma discussão e ele vai pro quarto dele. Aí ela fica nervosa, não consegue dormir e fica olhando pro céu pela janela do seu quarto, segurando um livro de conto de fadas, e ela faz um desejo assim pro universo do tipo: eu queria que todas as pessoas me deixassem em paz. Pra que ela foi fazer isso? Ela volta pra cama e durante a madrugada ela acorda e não encontra ninguém em casa. A sua família desapareceu. E ela fica desesperada procurando a casa inteira, não encontra mais os seus pais e nem o seu irmão. E quando ela vai olhar embaixo de sua cama, tem um cara lá embaixo e ele puxa ela para debaixo da cama e ela vai parar em um universo diferente, né? Em um universo paralelo embaixo de sua cama. E parece muito o universo de Alice no País das Maravilhas, só que um pouco mais sombrio e mais escuro. Só que lembra bastante, tem vários relógios, tem fumaça, tem uns negócios esquisitos. E ela começa a andar naquele lugar, achando tudo muito estranho, até que ela encontra este cara misterioso que ela já viu embaixo da cama. Aí ela fala: ei, eu conheço você, eu já te vi no meu quarto algumas vezes. E ele fala que o nome dele é João Pestana. De acordo com a mitologia, o João Pestana, ele é um ser responsável pelo nosso sono. Então, quando a gente tá deitado na cama, o João Pestana vem com o seu pozinho e joga nos nossos olhos, e a gente dorme por conta dele. Eu ouvia muito isso quando era criança, né? Você precisa fechar os olhos pro João Pestana colocar areia nos seus olhos e você dormir. Eu sempre ficava espiando assim, né, pra ver se eu enxergava alguém. Graças a Deus nunca enxerguei nada. E neste universo embaixo da cama tem vários potes de vidro com areia dentro. Aí tem areia da soneca, areia do sono pesado, que ele vai lá, pega esse pozinho, essa areia e joga nos olhos das pessoas. E ela pergunta o que ela está fazendo ali. E ele dá uma resposta super simples: ué, você que criou tudo isso, você desejou que a sua família desaparecesse, você criou este conto de fadas. Ela: não, eu não criei nada não. Aí ele fala: você criou sim, você abraçou um livro de contos de fadas e desejou, olhando para a estrela, que tudo aquilo desaparecesse. Então você criou uma história. Aí ela fica desesperada, falando que quer a família dela de volta, que ela não quer ficar presa naquele lugar, e o João Pestana fala que não tem jeito, uma vez que você cria uma história dessas, você não consegue alterar o final. Aí ela fala: não é possível, começa a correr naquele lugar e ela encontra os seus pais, eles estão dormindo, tem um monte de gente dormindo, as amigas dela também que fizeram bullying na escola também estão ali, estão dormindo, e ela começa a ficar desesperada naquele lugar e ela vai correndo e abrindo várias portas, e uma dessas portas ela entra no universo de Alice no País das Maravilhas. Tem a Rainha Vermelha falando que vai cortar a cabeça, aí ela sai dessa porta, entra em uma outra porta e ela dá de cara com uma bruxa, que é a bruxa da história de João e Maria. Ela fica muito assustada. Então cada uma dessas portas que tem neste universo do sono que ela está, você acaba caindo em uma dessas histórias de contos de fadas. E isso traça um paralelo bem interessante com as histórias que os pais contam para as crianças antes de dormir. Por exemplo, a história de João e Maria, muitos pais contam para as crianças antes das crianças dormirem. Então isso faz um paralelo legal com a ideia de que existem várias portas no universo do sono com essas histórias infantis. É como se a mente dessa criança que está ouvindo as histórias, ela tem várias portas. Quando o pai ou a mãe ou qualquer pessoa começa a contar essa história, ela vai lá e abre essa porta da história infantil e entra naquele universo. Eu achei isso bem bonitinho. Até que ela chega num corredor que tem uma ampulheta bem grande e ela está cansada de fugir dentro desse universo do sono. Ela chega até essa ampulheta e fala bem alto que vai quebrar aquele negócio se esse cara não tirar ela daquele universo. Aí ele aparece e fala: ei, minha jovem, calma, não quebra esse negócio não, vamos conversar. Então aqui nós já entendemos que aquela ampulheta, ela é um item importante ali embaixo e ele tá tentando proteger aquele negócio. Aí ele fala: olha, minha jovem, este conto é seu, você pode mudar a história, você não precisa quebrar essa ampulheta, sai daí. Aí ela fala: quer saber? Vou quebrar esse negócio sim. E ela joga a ampulheta no chão e ela quebra. E o que acontece, eu vou contar pra vocês daqui a pouco, porque agora eu quero pedir pra você se inscrever no canal se ainda não for um inscrito, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amiguinho de você e gosta de O Clube do Terror. E se você ainda não faz parte do nosso clubinho secreto,
secreto, tá esperando o quê pra entrar no nosso clubinho? Aqui é maravilhoso. É só chegar aqui sábado à noite e participar de mais um conto. E agora que você já se inscreveu no canal, compartilhou o vídeo com um amiguinho, deixou um comentário, vamos descobrir o que aconteceu com a Jill após ela quebrar a ampulheta gigante. Ela fica nervosa e quebra a ampulheta no mundo dos sonhos, sim, porque é ela que manda no negócio. E o que acontece? Ela é puxada pra fora daquele mundo dos sonhos e ela volta pra sua cama, parecendo que tudo foi um pesadelo horroroso. E ela dá um grito e a sua família aparece pra ver se está tudo bem no quarto. Ou seja, deu tudo certo, ela conseguiu sair daquele lugar. Era só ela quebrar aquela ampulheta. Ou será que não? Os pais dela aparecem, aí rola aquela cena conforto, né? A mãe dela abraça ela e a Jill diz que não aguenta mais esse negócio de conto de fadas, que agora ela é uma menina grande e não vai mais aborrecer a sua família com essas histórias infantis. E a mãe dela fala que não tem problema, que o importante é ela não perder a criança que existe dentro dela. As mães sempre confortando os filhos, né? Acho isso maravilhoso. E aí todos eles vão dormir, a Jill também deita em sua cama. Ela até pensa em olhar embaixo da cama para ver se tem alguma coisa, mas ela fala, ah, é melhor não. E quando ela deita, um vento entra pela janela e o livro de histórias que está em cima da mesinha de cabeceira da Jill abre e as páginas começam a se mexer até que chega na última página do livro. E nesta página está escrito que a jovem foi dormir achando que nada daquilo era real. E nós ouvimos a voz do João Pestana dizendo, mal sabe ela que tudo é real. Fim do conto. A galera do Clube do Terror adorou a história. Eles começam a conversar com a Kristen e falam, meu, que legal, conto de fadas pode ser assustador. E os meninos que não estavam tão interessados com essas coisas, ah, conto de fadas é coisa de menininha, de criança, eles adoraram e eles pedem o livro emprestado pra Kristen. E aí eles ficam trocando ideias sobre essas histórias. E o episódio termina. Esse episódio, ele não é assustador, não tem nenhuma figura que você fica, meu Deus, que figura assustadora. O que me assusta nesse episódio é essa questão de você ficar preso em um universo paralelo. Eu acho isso muito bizarro, porque imagina, né, você tá sonhando com alguma coisa, esse sonho tá muito intenso e você acaba ficando preso nesse sonho, você não volta mais pro seu corpo. Então isso era uma coisa que me assustava muito quando eu era criança. Quando eu era criança, tinha muito dessas lendas de que fulano foi dormir e não acordou mais. E aí algumas pessoas falavam que é porque a pessoa teve um sonho muito bom ou um sonho muito ruim e ela acabou ficando presa naquele sonho. Meio Fred Krueger isso, né? Então toda vez que tem essa brincadeira com o universo paralelo, você ficar preso em alguma coisa, esse tipo de história acaba chamando a minha atenção, porque eu acho isso interessante e assustador e bizarro. Então eu achei bem criativo a forma que eles juntaram tudo isso neste conto, misturando, né, essas histórias clássicas de conto de fadas, João e Maria, Alice no País das Maravilhas, então várias dessas histórias com histórias de terror, ainda mais com o que a Kristen fala no início do conto, né, que quando você fica viciado em uma dessas histórias, pode se tornar uma história de terror. E na verdade, essas histórias de contos de fadas, as histórias dos irmãos Grimm, são coisas bem assustadoras, né, são sinistras. É que quando essas histórias se transformaram em filmes da Disney, a galera deu uma suavizada, né, deixaram a história mais branda, não colocaram a violência que tem nas histórias verdadeiras, mas a origem dessas histórias são assustadoras, são histórias de terror mesmo. Então muitas pessoas acham, ai, contos de fadas, né, porque tem fada no nome, acha que tá tudo bem, mas não tá tudo bem não. Quem lembra do filme da Fada dos Dentes, que só aparece no escuro? Pois é, eu lembro muito bem e tem análise dele aqui no canal. Embora não seja um conto assustador, ele tem uma história interessante, uma aventura muito bem feita, o design de produção é incrível, aquele cenário que a Jill fica presa no mundo dos sonhos é muito bem feito. E vocês gostam de contos de fadas? Coloca aqui nos comentários qual é a sua história de conto de fadas favorita. Antes de encerrar o vídeo, eu quero compartilhar com vocês uma história pessoal que a minha mãe me contou há muito tempo, que contaram pra ela, acabou se tornando uma lenda urbana na família. Mas é uma história bem bizarra. Eu lembrei dessa história enquanto estava assistindo esse episódio. A Jill, ela tem a mania de olhar embaixo da cama antes de dormir. E a minha mãe conta que a minha avó tinha uma amiga que tinha essa mesma mania. Toda noite ela olhava embaixo da cama antes de dormir. Era assim, sagrado pra ela. Até que uma noite, o marido dela ainda não tinha chegado em casa, ele trabalhava até tarde, e ela estava com muito sono e ia dormir sem o marido, que era muito difícil isso acontecer, mas essa noite em específico, ela ia dormir sem o marido em casa, e só moravam os dois, então ela estava sozinha. E como de costume, ela foi olhar embaixo da cama. Quando ela olhou embaixo da cama, ela tomou um tapa na cara
cara. Gente, pode parecer engraçado isso, mas quando a minha mãe me contou essa história, eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, e se eu olhar embaixo da cama e alguém bater na minha cara? Aí eu acho que ela se arrependeu na hora que ter me contado isso, e depois eu dar trabalho pra dormir à noite. Ela falou, não, filho, isso daí não vai acontecer com você, não. É que aquela mulher olhava todas as noites, aí alguma coisa se irritou com ela e deu um tapa na cara dela. Então essa história circulou na família, e a minha avó sempre contava, né? E outras histórias cabulosas também, que a minha avó contava, pelo amor de gente. Ela contava cada coisa. Por isso que eu tenho vários traumas e vários medos. Então eu quis compartilhar essa história, pessoal, com vocês, porque eu lembrei, enquanto assisti esse episódio, né? Com essa coisa da menina olhar embaixo da cama, eu falei, a história que a minha avó contou pra minha mãe, que minha mãe me contou, e eu fiquei morrendo de medo. Inclusive, se vocês têm algum caso pessoal pra compartilhar de alguma história sobrenatural que aconteceram com vocês, ou que aconteceu com alguma pessoa que vocês conhecem, coloca aqui nos comentários. Quem sabe um dia eu pego essas histórias de vocês e posso fazer um vídeo aqui no canal apenas contando relatos de terror. Acho que isso daria um vídeo bem legal. Comenta aqui se vocês querem ver algo do tipo aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela presença de vocês nesse primeiro episódio da segunda temporada. E nos vemos semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para falarmos do segundo episódio da segunda temporada, chamado O Conto da Sessão da Meia-Noite. E adianto pra vocês que este episódio é muito legal, então não percam o vídeo da semana que vem. E da próxima vez que você for ler uma história antes de dormir, cuidado, você pode ficar preso no universo dessa história. Tchau.